Claro que a gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto aqui na Band News FM, mas vamos aproveitar que o JP continua com a gente para tratar de reforma tributária. Os textos foram enviados na semana passada pelo governo. Na Câmara, os deputados começam a se debruçar sobre essas propostas que regulamentam a reforma. A previsão é de que esses pontos, os textos, sejam votados antes do recesso de julho. Será mesmo que vai ser esse o prazo, JP? É difícil, viu, Sheila? Difícil prever essa questão, principalmente pelo seguinte, porque foram criados grupos de trabalho para analisar esses trechos da reforma tributária. E a gente sabe que quando há grupo de trabalho, normalmente há adiamento, de discussão, questão relacionada a projetos que não têm acordo. Então, tudo isso está na pauta aí da Câmara dos Deputados para os próximos dias. Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação desses grupos de trabalho. Cada um desses grupos deve apresentar um resultado, ou seja, um relatório a respeito dos temas que vão analisar, e aí só depois esses relatórios vão ser compilados em um único e aí sim votados pelo plenário da Casa. A ideia de Lira é de que essas análises não fiquem todas presas a um único relator, ou seja, que vários deputados possam participar desse processo. Ele disse que esse tema é muito amplo porque traz detalhes de cashback, imposto do pecado, redução de alíquotas para a cesta básica e medicamentos. A gente vai ouvir um trechinho do presidente da Câmara dos Deputados. Mais correto nesse momento, como as demandas serão muitas, as necessidades de conversa serão enormes, na mão de um só isso vai dar muito tumulto. Eu penso que 2 grupos, com entre 5 e 6 parlamentares por grupo, a gente possa fazer com muita tranquilidade. Pois é, o chamado imposto do pecado, que está aí movimentando bastante o noticiário também, ele vai cobrar alíquotas diferenciadas para itens como bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarros. Só que a avaliação que foi feita aqui pelos parlamentares é de que os ultraprocessados também tinham que entrar nessa lista, só que eles foram deixados de fora. E qual que é a justificativa? É relacionada à alimentação, de que os ultraprocessados facilitam a alimentação dos brasileiros, tem aquela questão da fome, então esse foi o ponto avaliado por parlamentares aliados ao governo federal. A alíquota padrão dos impostos, essa ainda não foi definida, mas a expectativa é de que fique em torno dos 26,5%. O secretário da Reforma Tributária, Bernard Api, disse que os governos locais podem mexer nesses percentuais, isso, obviamente, depois que a questão for regulamentada. O cronograma do Ministério da Fazenda diz o seguinte, que a regulamentação deve ser feita entre esse ano e o ano que vem, e em 2026 começa a transição dos atuais impostos para o modelo sobre valor agregado. O segundo projeto sobre a regulamentação da reforma deve ser enviado ao Congresso na primeira quinzena de maio. Esse segundo projeto vai tratar do Comitê Gestor do IBS e também da distribuição das receitas desse imposto entre os entes federativos. Por enquanto, esse primeiro projeto, então, trata de alíquotas, imposto do pecado, as coisas mais importantes consideradas pelo governo, e depois vem esse outro projeto para tratar de Comitê Gestor e também dessa divisão do IBS. Obrigada, viu, JP? Bom trabalho para você, boa semana. Que seja de muitos assuntos, né, pra gente conversar aqui. Bom salário pra você. Até mais. Opa, até mais. Valeu. Opa. Apenas um desejo, apenas então somente. É um desejo, não é um anúncio. Em frente.